A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados amigos e irmãos que estão sempre acompanhando nossas devocionais, as que são publicadas nos canais digitais da nossa amada Igreja Cristã Evangélica de Sanclerlândia. Deus nos abençoe a todos. Nesta devocional eu quero falar um pouquinho aos irmãos que veio no meu coração para a gente meditar a respeito da Páscoa, a Páscoa cristã. Às vezes a gente ouve as pessoas cumprimentando as outras e desejando uma feliz Páscoa. O que isso significa a nós cristãos? Uma feliz Páscoa. Por quê? Então nesse período que nós estamos agora da Semana Santa, eu quero falar aos irmãos a respeito da Páscoa cristã, de como que nós cristãos celebramos a Páscoa e de como ela é trazida nas Sagradas Escrituras. Vamos orar um pouquinho para meditar a respeito disso. Nosso Senhor, nosso Deus, nós damos graças ao Senhor no nome santo de Jesus Cristo, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estudar as Tuas palavras. Que o Espírito Santo nos traga a interpretação que nós tanto desejamos, vinda do Senhor nosso Deus. Nos conduza, Pai, nesse momento agora, nos dê sabedoria e inteligência para analisarmos corretamente as Tuas palavras conforme a Tua soberana vontade, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. A Páscoa cristã, nós vimos primeiro em Êxodo capítulo 12, versículos de 5 a 14. É aquele momento em que o povo judeu está sob o jugo da escravidão do Egito. E Moisés, ordenado pelo Senhor Jesus Cristo, então traz as pragas conhecidas ao Egito. Neste momento, está sendo realizada a última ação divina para a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. E aqui nesse texto, fala a respeito do tempo de passagem, onde o espírito da morte do Senhor nosso Deus passa sobre o Egito e ele mata os primogênitos de toda a criação e de todo o povo egito. Ao povo judeu, então ele estipula uma maneira de que essa morte não chegue no seu povo. Vamos ler os versículos de 5 a 14, Êxodo 12. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeças, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cintos no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial para vocês, e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Esta é a primeira menção que se faz ao povo de Deus a respeito da instituição da Páscoa. Aqui nós vemos a manifestação a respeito de qual animal deveria ser sacrificado, um cordeiro ou um cabrito. O livramento da morte naquele momento foi feito pelo sangue derramado de um cordeiro jovem, de um cordeiro sem defeito. Mas por que um cordeiro? Porque este animal não oferece resistência, ele não reclama, ele não se debate quando está indo para a morte. Da mesma forma, o Senhor nosso Jesus Cristo, ele se portou, ele se entregou, ele foi humilhado na sua pessoa,
com todo tipo de ofensas, todo tipo de ataques na sua pessoa humana. No seu corpo ele foi torturado desde o momento em que ele foi levado para o julgamento com agressões físicas. E ele foi forçado a carregar o objeto que seria o objeto da sua morte, que foi a cruz. E durante a sua execução, foi uma execução feita com enorme tortura. Ele foi pregado à cruz, morreu da mesma forma como aquele cordeiro. Ou seja, ele morreu sem reclamar, sem oferecer resistência. Ele não se revoltou, porque ele teria poder para isso, para não ser sacrificado daquela forma torturante e humilhante, mas ele se entrega como um cordeiro puro, porque não teve nenhum tipo de pecado, e ele se entrega a essa morte sacrificial com função vicária. Ele representa então o cordeiro da profecia do Velho Testamento. Outro tema que eu gostaria de que os irmãos meditasse um pouquinho comigo, foi a respeito do que estava em Êxodo capítulo 12, versículo 7, a respeito do sangue e da porta. Aqui novamente nós vemos o Novo Testamento cumprindo aquilo que está escrito no Velho Testamento. Veja bem, Êxodo 12, capítulo 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Toda a palavra de Deus tem um significado forte, um significado espiritual a nos ensinar sobre obediência, sobre amor e sobre providência divina. Veja que houve a necessidade do sacrifício de um cordeiro, jovem sem defeito, e o sangue foi passado nos portais, nos umbrais. Ele foi passado no portal, no outro portal e inclusive em cima também da porta da casa onde estavam os judeus. Este sangue serviu para indicar que aquela casa seria a casa onde haveria a salvação da morte dos primogênitos dos judeus. E naquela mesma noite, logo depois, eles foram libertos da escravidão, do jugo da escravidão do Egito após a morte dos primogênitos, dos animais e dos homens do Egito. Houve libertação pelo sangue do cordeiro. Passado nas portas, nos umbrais, houve libertação dos judeus, tanto da morte como do cativeiro. E agora eles não eram mais escravos, eram livres. E o cordeiro passado indicou o caminho. E nós, hoje em dia, pela morte e pela ressurreição do Senhor Jesus, o que nos diz as palavras do Senhor? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Vamos novamente às Sagradas Escrituras. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Nós vemos novamente o Novo Testamento explicando e concretizando o que foi escrito no Velho Testamento, indicando a salvação pelo Cristo, pelo Messias que viria e que traria a salvação. Aqui agora não é mais pela lei do Velho Testamento, agora nós estamos na graça, no período da graça do Novo Testamento ensinada na Bíblia. Agora é pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que nasceu, viveu sem pecado, que se entregou à morte torturante, morte de cruz, seu sangue foi derramado e ele ressuscitou. Agora ele se coloca como a porta. Então ele derramou o sangue dele como de cordeiro e agora a porta é ele. No Velho Testamento haveria a indicação da salvação da morte pelo sangue passado em torno da porta. Agora o sangue do Senhor Jesus Cristo nos liberta e o sangue do Senhor Jesus Cristo indica que Ele é a porta. Quem crê nele achará a porta, entrará e sairá para a salvação eterna.
Mas e a Páscoa? Hoje, nos dias de hoje, naquela época, nós vemos que havia um ritual, havia uma forma de preparação para a Páscoa cristã, para a Páscoa judia, que ainda é comemorado pelos judeus, e nós vemos esse modelo do que deveria ser comido na véspera. Êxodo capítulo 2, versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas a comerão. Essa foi a determinação aos judeus desse ritual necessário para a comemoração da Páscoa, como lembrança do rito de passagem, que foi o livramento dos primogênitos da morte e o livramento da escravatura, da escravidão, do jugo da escravidão que o povo de Deus era imposto no Egito. Então essa salvação foi operada pelo poder de Deus, que ouviu as orações de seu povo, o clamor de seu povo, e durante o período de escravatura. Em Êxodo capítulo 3, versículo 7, explica que Deus fez isso porque Ele ouviu a oração do povo, e então intercedeu para livrar o povo da escravidão do pecado. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo alterou também a realização da Páscoa. Agora nós não nos alimentamos mais de carne assada, pães asmos e ervas amargas. O memorial hoje é outro. Hoje nós realizamos a ceia do Senhor, lembrando do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o que foi ordenado em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberes, em memória de mim. Então hoje, neste período da Páscoa, nesse período então que nós entendemos e comemoramos a salvação trazida pelo Senhor Jesus Cristo por sua morte e por sua ressurreição, hoje nós não estamos mais sobre o jugo da escravidão do pecado. Ele nos libertou dessa possibilidade. Hoje nós temos o poder pelo Espírito Santo de não mais estarmos atrelados como escravos do pecado. Ele nos libertou pelo derramamento do seu sangue, pela sua morte, pela sua ressurreição. Nós não estamos mais vinculados ao pecado. Nós hoje temos poder e força suficientes para abandonarmos toda e qualquer prática do pecado. E Ele trouxe também a salvação eterna. E nesse momento, nesse fim de semana da Semana Santa, nós não comemoramos essa Páscoa como o povo judeu. Hoje nós comemoramos a salvação eterna trazida pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós não precisamos mais nos alimentar do animal assado com ervas amargas e comer os pães asmos. Hoje, em memorial ao Senhor Jesus Cristo, nós realizamos a ceia do Senhor. Então, quando você for dizer a alguém a respeito da Páscoa, não diga uma feliz Páscoa para nós. Para nós é um feliz domingo de Páscoa, em lembrança da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso é que vai trazer ao nosso coração a certeza de que, e a alegria e o prazer de que esse tempo na terra nos levará, pela crença na porta que é o Senhor Jesus Cristo, a uma eternidade em paz, amor e regozijo completo e permanente. Celebremos, vamos celebrar, porque somos o povo de Deus, escolhidos e amados filhos, protegidos por seu perfeito, justo e eterno amor. Essa é a nossa comemoração, certeza do nosso coração de que Deus é Pai e pelo sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, nós temos a salvação eterna. Não é? Então, aplicando, nós precisamos festejar estas verdades e esses fundamentos da fé cristã. Ou seja, há somente uma forma
de entrar no reino de Deus, que é crer no Senhor Jesus Cristo, que Ele nasceu, Ele viveu sem pecado, que foi morto na cruz do Calvário e que ressuscitou ao terceiro dia. Só isso pode nos livrar da morte eterna. Simples assim. Graças ao Eterno. Deus os dê paz, felicidade e tranquilidade no nome de Jesus.